Bom, então hoje a gente vai falar brevemente sobre relatórios de sustentabilidade. Lembrando que nós somos a WeFlow, a gente está fazendo uma série de webinar, depois eu apresento um pouquinho quem que é a gente brevemente. E essa série de webinar, ela surgiu a partir de indagações e perguntas que a gente tem. Então, a gente tem muitas perguntas dos nossos clientes falando o que é um relatório de sustentabilidade? O que eu preciso fazer para um relatório de sustentabilidade? Quem pode fazer? Então, a gente resolveu responder isso em formato de webinar, dando um panorama, né? Então, não vai ser um assunto aprofundado, mas dando um panorama do que é, e trazendo o Edu para contar um pouquinho sobre a experiência dele nesse processo que ele fez também com a gente. Então, vou falar um pouco quem é a gente, o que é um relatório de sustentabilidade, quais são os padrões hoje em dia que a gente mais tem hoje dentro do mercado, quais são as vantagens de publicar um relatório, né, que as empresas têm, que a sociedade tem, com esse olhar para o relatório, e um momento que a gente chama de check-out, que é o nosso encerramento. Bom, então eu vou passar brevemente por quem somos, né? Então, primeiramente, quem que vai estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Márcia, aqui na WeFlow eu estou como head da área de avaliação de impacto, e estou eu e a Raíssa hoje aqui, ela vai se apresentar brevemente, porque a gente fala que os relatórios de sustentabilidade, eles são a nossa cria em conjunto, porque ele fica tanto na área de avaliação de impacto, quanto na área de ESG. Por isso estamos aqui. Rai. Obrigada, Márcia. Bom dia, pessoal. Então, eu sou Raíssa Santos, eu estou como head de SG na WeFlow. E aí, só elaborando um pouquinho mais, né, a gente trouxe esse webinar para também ter um espaço de troca com vocês e entender também quais são as dúvidas que vocês têm sobre essas temáticas, e pensar em, talvez, possíveis webinars complementares, assim. Já queria aproveitar e pedir desculpa, gente, estou me recuperando de uma gripe forte que eu peguei semana passada, então estou um pouco rouca. Se vocês não entenderem alguma coisa que eu falar, vocês me avisem que eu vou repetir, tá bom? E queria passar para o Edu se apresentar rapidinho também para o pessoal. Olá, pessoal, bom dia. Márcia, Raíssa, Paulo, Flávia, obrigado aí para todo o time do WeFlow, obrigado pelo convite. Fico feliz, de alguma forma, poder contribuir com outras pessoas, com outras empresas, então muito feliz de estar aqui. Eu sou Eduardo Batic, diretor-geral da Tintas Virginia, também sou a segunda geração da empresa, sou filho dos fundadores, já trabalho aí na empresa uns 14 anos, passei por todas as áreas, fiquei como gerente de marketing um bom tempo e há 2 anos assumi como diretor-geral aí, e muito feliz de estar conduzindo e dando sequência aí ao sonho e trabalho do meu pai e da minha mãe, e impactando aí várias pessoas. Então, é isso. Acreditamos que, junto com a iFlow aí, e vários outros parceiros, a gente está no caminho certo aí para transformar o mundo num lugar mais colorido, cheio de vida. Bom, obrigada, Edu. A gente vai falar um pouquinho sobre os relatórios, sobre o que é, e depois a gente vai ter um espaço, um momento para o Edu contar um pouquinho sobre essa experiência dele, enfim, sobre o grupo também. Bom, vou passar brevemente sobre quem somos nós, né, só para a gente se apresentar. Eu vi que tem gente que é a primeira vez que está por aqui, a gente viu que tem gente nova também que, nas inscrições, então vou passar brevemente sobre quem é o WeFlow, né, então quem somos nós. Nós somos uma consultoria que trabalhamos com treinamento e experiências, atuamos em 4 áreas: sustentabilidade ESG, liderança regenerativa, avaliação de impacto e JEDI, que é Justiça, Equidade, Diversidade e Inclusão. A gente acredita no desenvolvimento do ser humano de uma forma integral, né? Então, a gente trabalha com o que a gente chama de abordagem regenerativa. Então, tudo que a gente faz de dentro para fora, né? Então, a gente entende que é dessa forma que a gente contribui para o nosso impacto na sociedade, né? Então, a gente primeiro impacta o eu, depois a gente impacta o nós, né? Então, onde estamos, seja na empresa, seja nas nossas casas, seja na nossa comunidade, nossas organizações, como trabalhamos, para a gente conseguir impactar o todo, né? Então, a gente trabalha dessa forma e vive dessa forma. Aqui na WeFlow a gente fala muito sobre o nosso desenvolvimento integral, tanto nosso quanto das organizações, quanto da sociedade, e eles acontecem de um formato concomitante, né? Então, somos seres integrais. E a gente trabalha dessa forma, e a gente acredita nessa forma porque a gente quer contribuir para esse mundo que sai do degenerativo, que a gente chama, para o regenerativo, né? Então, estamos num momento
de mudanças climáticas, de perdas de diversidade, de degradação do meio ambiente como um todo. E a gente sabe que isso é reflexo de um modo onde a gente veio vivendo, né? Fazemos parte disso também, somos responsáveis por esse processo, mas também como responsáveis podemos mudar isso. Então, acreditamos que mudamos isso por meio de um processo regenerativo, né? A nossa abordagem agora é olhar para o meio ambiente, olhar para a sustentabilidade e não ser só mais uma palavra, né? Então, como que a gente vive isso, né? Como é que a gente aprende com a natureza, como é que a gente aprende com o ecossistema, como é que a gente aprende com todos, né? Então, a gente trabalha a diversidade, trabalha o meio ambiente, trabalha o social, e é o famoso não é da boca para fora, né? Então, a gente, de fato, quer e acreditamos que fazemos e vamos contribuir para a saúde e vitalidade do meio ambiente como um todo. Então, é o que nós chamamos da nossa abordagem. E aí, então, apresentando um pouco a gente, depois a gente compartilha com quem esteve aqui, através do e-mail, e vocês podem acessar, conhecer a gente no site, nas nossas redes sociais. Me senti muito influencer agora. Acompanhe a gente nas nossas redes. E vou entrar no tópico, né, para a gente falar brevemente. Bom, o que é um relatório de sustentabilidade? Né? É um documento, né? Então a gente tem bastante essa perguntam para a gente o que é um relatório de sustentabilidade, quem que pode fazer isso, né? Meu tamanho de empresa pode fazer isso, uma organização social pode fazer isso. Enfim, ele é um documento, né, que as empresas e as organizações eles utilizam para comunicar suas práticas, né? Então ele começou como um comunicado de práticas. Hoje a gente tem ele focado na área de ambiental, social e de governança, que é o que a gente vai ver no próximo slide, mas o olhar dele é para a gente ter uma visão transparente do que está acontecendo dentro da organização, né? Então, as organizações elas são cada vez mais cobradas, exigidas pela sociedade de que mostrem quais são as suas ações, né? Há estudos que têm uma mudança de consumo em alguns países, né? Uma forma de consumir, uma forma de impactar, né? Eu não quero apenas comprar algo ou consumir algo, eu quero entender o que esse algo está fazendo para a sociedade. E as organizações comunicam isso através dos seus relatórios. Quando isso começou mais ou menos, né? Eles sempre fizeram isso? Não. Né? Então, a gente vem por um processo de mudança de paradigma, né? Paradigma social, paradigma ambiental, aonde a gente passou a ver a necessidade de olhar para isso. Né? Então, na década de 70, ali, a gente começou a ter as primeiras iniciativas de relatório, né? Só que eles eram para informar um pouco mais sobre as informações básicas, né? As informações ambientais básicas do que eles estavam fazendo dentro da área ambiental, dentro do campo ambiental. Na década de 90, a gente começa esse movimento, na verdade, ao que a gente chama do desenvolvimento sustentável. Foi quando a gente teve a nomeação do nome, né, desenvolvimento sustentável, e aí as organizações, as empresas começaram a expandir seus impactos e também atrelar os impactos sociais e econômicos aos impactos ambientais também, né? Então, eles ficaram mais abrangentes. Em 97, surge a organização que a gente vai falar daqui a pouco, que chama GRI, ou GRI, né? Mas ela chama Global Reporting Initiative, que ela é a organização que a gente mais conhece hoje, que cria padrões e indicadores e diretrizes de como fazer os relatórios de sustentabilidade. Então, hoje em dia, é a organização que é mais conhecida assim, mundialmente, e ela surge em 97. Em 2004, as organizações que são signatárias da comunicação do progresso do Pacto Global da ONU, a ONU exige que elas reportem as suas práticas ambientais, né? Ambientais, sociais e econômicas. Então, ela exige que elas reportem isso anualmente. Então, as empresas signatárias precisam começar a reportar isso. E aí isso gera um movimento, né? Então, você tem esse movimento de desenvolvimento sustentável, você tem esse movimento da fundação do GRI, depois você passa pelo Pacto Global da ONU, e aí nos anos 2020, mais ou menos, a partir de 2010, 2020, a gente tem esse movimento de relatórios e comunicados, né, surgindo, né, essa demanda por comunicar as suas ações, né, principalmente porque a gente vem passando por esse processo de mudança do mundo.
E aí sempre surgem essas perguntas para a gente. Mas que tipo de relatório eu posso fazer? Né? Então, eu quero comunicar as minhas ações. Mas como que eu posso fazer isso? Como que é interessante para a minha empresa fazer isso? Qual que é a diferença de um relatório de sustentabilidade, de um relatório ESG? Né? Então, hoje a gente tem bastante a temática do ESG surgindo dentro do mercado. O que é um relatório de atividade? Né? Então, aqui, essas 3 vertentes, elas não são uma regra, tá? Eu coloquei aqui como exemplo, mas isso aqui não é uma regra do mercado, né? Mas é um pouco do overview de como que a gente apresenta isso, né, para os nossos clientes e como que pode seguir fazendo. Então, o de atividades, ele geralmente relata as operações de uma empresa, né? Então, ele pode ser tanto de projetos e iniciativas, ele pode ser o que foi conquistado naquele ano, ele pode relatar processos da empresa. E, em geral, quem faz, geralmente, de atividade são organizações não governamentais, né? Que precisam mostrar o que eles estão fazendo com dinheiro de financiadores e tudo mais. Mas é de ser um olhar... Ele é um relatório... Não é mais simples, mas ele relata um pouco mais as atividades. A gente tem o que a gente chama de ESG, que ESG também vem sendo conhecido mais na última década, né? Então a gente vem falando sobre os aspectos ambientais de environment, social e governança, mais na última década. E ele é um relatório um pouco, aborda questões mais técnicas, então a gente fala sobre a questão de emissão de carbono, gestão de recursos naturais, hídricos, né, todos eles. Um pouco as relações de trabalho, né, internamente, como que isso é feito. O ESG ele pode apontar bastante para metas, né? Então, você tem compromissos, tem metas futuras, tem compromissos futuros. Então, ele acaba abordando esses 3 temas especificamente, quando a gente fala de ESG. E a gente tem o que a gente chama de sustentabilidade, que ele é um documento um pouco mais abrangente, né? Então, ele também relata o processo de impacto daquela empresa. Então, se a empresa ela tem, por exemplo, uma fundação, ela também coloca o relatório dessa fundação dentro do relatório de sustentabilidade da sua empresa para falar como que aquilo está impactando socialmente, como que está impactando ambientalmente. Né? Então, ele vai focando em diversas outras práticas, para além do ESG também, que beneficiem a sociedade e o meio ambiente como um todo. Então, essa é um pouco das diferenças, mas lembrando que isso também não é uma regra, né? A gente sempre orienta as empresas a fazer o que ela tem, digamos, maturidade para fazer, né? Então, porque existe um processo que a gente vai ver como que a gente pode fazer esse relatório dentro da nossa organização. E essa é outra pergunta que a gente tem também, né? Por onde que eu começo a fazer o meu relatório de sustentabilidade, meu relatório ESG, meu relatório de atividade? E a gente sempre fala assim que o primeiro passo é você definir o seu objetivo e o seu público-alvo, né? Porque isso você pode comunicar, eu sempre falo, você pode comunicar qualquer coisa para qualquer pessoa, né? Você tem uma empresa que tem diversas atividades, né? Impacta de diversas formas e você pode comunicar tudo sobre ela. Mas para quem que você quer comunicar isso? Né? São para os seus fornecedores, são para os seus investidores, para bancos, para financiadores, enfim. Para quem que você quer comunicar o seu relatório, né? Suas atividades, as suas ações, suas iniciativas dentro da empresa. E aí, a partir disso, você define o que a gente chama internamente de narrativa de impacto, né? Que é o storytelling, né? Também conhecido no mercado como storytelling, que é entender como que você vai construir isso. Definir uma equipe de trabalho interna, esse é um dos pontos mais importantes que a gente tem, porque é preciso que todo mundo dentro da organização esteja envolvido ou esteja pelo menos sabendo que a gente está reunindo essas informações para compilar num relatório. A partir dessa definição de equipe, a gente coleta dados, né, e informações. Escrever, revisar e validar, a gente de fato coloca como uma etapa, porque é uma etapa bastante densa, passa por diversos processos internos, né, de identificar o que a gente vai comunicar, como que a gente vai comunicar, faz sentido ou não colocar determinados dados financeiros ou não, econômicos ou não. Então, é um processo interno de como que você valida esses dados. E a divulgação do relatório, que também é um passo muito importante, né? Então, a gente vai divulgar nas redes sociais, quais redes sociais, qual é o tom que se usa em cada uma das redes sociais,
como que a gente comunica esse relatório, as pessoas vão acessar no site, não vão acessar no site, onde que ele vai ficar disponível, enfim, então esse é um passo a passo bem breve de como começar a fazer um relatório de sustentabilidade. E aí, depois que a gente pensa, né, como que a gente quer fazer, a gente vai falar sobre 2 padrões que a gente tem. Eu vou começar falando sobre o GRI e a Raíssa depois vai falar sobre o ISB. E eu tenho essa dúvida, inclusive, se pronuncia ISB mesmo. Eu sempre falo ISB internamente. Então, eu vou falar brevemente sobre o GRI, né? Então, o GRI, ele é um modelo padrão mais conhecido que a gente tem, porque ele traz uma estrutura em formato de normas, recomendações e indicadores. E quando vocês entram no site deles, vocês podem baixar os conhecidos standards, ou as normas, né? Dentro do site do GRI, ele tem, eu acho que ele é traduzido para mais de 16 línguas, né? Tem em português também. Ele coloca o compilado de normas, então ele tem as normas universais e as normas temáticas, que são divididas em os grupos econômicos, ambientais e sociais. E você pode baixar não só as normas, né, que ele te indica o que vai entrar dentro de cada uma daquelas normas em relação a indicadores e diretrizes, como ele também te dá um modelo. Então, você também pode baixar ele em Excel, por exemplo. E ele vai te descrever o que você vai colocar, qual que é aonde que você vai coletar, como que você vai coletar, e, enfim, e como que você está impactando isso e contribuindo para alguma daquelas normas, né? Então, ele te dá, ele é bem técnico, né? Na verdade, ele é bastante técnico, mas ele tem um fácil acesso entrando no site do GRI. E agora a gente vai entrar no ISB. E eu vou passar para a Raíssa. Obrigada, Márcia. Só voltando aqui no GRI, acho que uma informação importante para a gente compartilhar com vocês é que a gente tem 2 opções de relatório padrão GRI, que ele é o referenciado ou de acordo. Então, geralmente, quando a gente vê um relatório muito extenso, que é citado o GRI, assim, aqueles relatórios de 200, 300 páginas, geralmente ele é um relatório que a gente chama de acordo. Então, ele segue todas as normas temáticas, todas as normas universais dentro daquele setor daquela empresa. E aquilo que ele não tem, né, a empresa que está publicando o relatório, ela explica, tipo, olha, essa temática eu não atendo, não tenho nenhuma atuação nessa área. E a gente tem o relatório GRI referenciado, que é o mais comum a gente ver no mercado. Então, você escreve o seu relatório, considerando seus temas materiais, né, as práticas que a empresa tem, e aí você referencia aquele tema dentro das normas universais ou das normas temáticas do GRI. Então, você faz uma referência ao GRI, ou ao GRI, também tem o SASB, enfim, para você ter uma base ali de como é que aquele relatório está contribuindo também para esse movimento global, né, de padronização de relatórios. Então, a gente tem essas 2 possibilidades. E agora falando eu falo ISSB, tá, gente? Mas, enfim, ISB ou ISSB. Então, quando a gente fala de relatório de sustentabilidade, né, a gente tem ouvido falar um pouquinho sobre o movimento dele ser obrigatório, né? E aí vem muito forte essa questão do ISSB e IFRS, né, que são 2 siglas que têm movimentado bastante o mercado junto com o GRI. Então, quando a gente fala de relatório obrigatório, isso é uma verdade, tá? A partir de 2026, relatórios de sustentabilidade eles vão ser obrigatórios para empresas de capital aberto ou para as empresas que são listadas na Bolsa de Valores de alguma forma. Não necessariamente que elas tenham capital aberto, mas que elas sigam as diretrizes da Bolsa de Valores. Então, lá em outubro de 2023, a Comissão de Valores Mobiliários publicou, né, uma resolução trazendo essa obrigatoriedade para as empresas de capital aberto, que a partir de 2026 elas precisam começar a publicar seus resultados de 2025, seguindo o padrão internacional ISSB, tá? Então, a empresa precisa começar a se preparar ali 2024, esse ano, 2025, para 2026 publicar já o exercício fiscal de 2025,
E essa publicação ela tem um prazo bem curto, né? Então, as iniciativas das empresas elas precisam começar já em janeiro de 2026, né? E elas têm um prazo ali de mais ou menos 3 a 4 meses para publicar isso de uma forma pública no site delas. Diga, Eliane. Acho que você levantou a mão. Não. Vou continuar, então, Eliane. Qualquer coisa, você abre o microfone. Então, realmente, essa obrigatoriedade ela vai existir. Isso não se aplica... Opa. Eu particularmente, não estou te ouvindo, Eliane. Eu não sei se você está falando alguma coisa. Não está dando para ouvir, não. Né? Se você quiser enviar pelo chat, daí a gente já responde aqui na sequência. Essa obrigatoriedade ela não vai se aplicar para empresas que não são de capital aberto ou que não estão listadas na Bolsa de Valores. Então, né, a maioria dos relatórios que a gente vê, eles seguem sem essa obrigatoriedade, tá? É uma classificação específica para essas empresas. E aí, o que é, né, o ISSB e o IFRS, que eu comentei? Então, o ISSB é o International Sustainability Standards Board, que é uma organização criada pela Fundação IFRS, que é a International Financial Reporting Standards. Então, a Fundação IFRS criou o ISSB com o objetivo de conseguir desenvolver e promover também alguns padrões globais de divulgação de sustentabilidade, muito parecido com a ideia do GRI. Qual que é a principal diferença? O IFRS, ele traz muito forte a questão financeira para os relatórios de sustentabilidade e relatórios de ESG, que é uma diferença do GRI, e ali na frente eu vou mostrar. O GRI, ele é muito focado no impacto que a empresa está gerando, né, o impacto socioambiental. E IFRS é como é que eu mostro esse impacto através, né, da minha contabilidade, das minhas questões financeiras. E aí essa padronização, ela vem muito com a ideia da gente conseguir criar relatórios de sustentabilidade que eles sejam comparáveis e consistentes às necessidades, principalmente de investidores e algumas outras partes interessadas. Então, ele tem um público específico e por isso que ele essa padronização ela é voltada para empresas de capital aberto, né, que tem essa relação muito forte com investidores. E a gente volta um pouquinho lá no público-alvo que a Márcia estava falando, né? Qual que é o público-alvo do seu relatório? Se o teu público-alvo não é um investidor, né, não é a captação de recursos especificamente para a sua empresa, enfim, de investimento, talvez o modelo do ISSB não seja o modelo ideal para aquilo que você está querendo comunicar. Então, os objetivos, né? Ter essa padronização global, né? Criar um relatório que seja comparável, consistente, permitir que as empresas forneçam de forma abrangente, né? Para mercados capitais, locais e globais, o que elas estão fazendo, e principalmente o que eles chamam de facilitar essa interoperabilidade, que é conseguir olhar para diferentes padrões de relatórios e construir algo que seja compatível e principalmente divulgável, né, atendendo essas necessidades. E aqui um pouquinho dessa lógica, né, do ISSB. Então, a gente tem a Fundação IFRS, que desenvolveu o ISSB, né, que é essa vertente específica do relatório que precisa ser comunicado. E o ISSB, ele leva em consideração outros 3 padrões. Então, essa padronização puxou 3 outros frameworks de relatório, que é o CDSB, que é o Climate Disclosure Standards Board, que ele é bem voltado para questões climáticas. O SASB, né, que é o Sustainability Accounting Standards Board também, que é bem parecido com o GRI, ali no formato de publicação, e o TCFD, que também é bem voltado para a área de questões climáticas, né? E aí ele traz um pouquinho mais essa questão financeira. Então, eles pegaram esses 3 padrões, consolidaram o que eles chamam de SSB, e aí trouxeram essa vertente do financeiro, né, do IFRS, e construíram 2 normas de divulgação, que é o que a gente chama de IFRS S1 e IFRS S2, que eu vou explicar agora para vocês a diferença. IFRS S1 é o primeiro caderno de divulgação que eles pedem para as empresas, né? Então, ela exige uma divulgação de informações sobre riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade. E aqui, quando a gente fala de riscos e oportunidades, a gente vai entrar em alguns
quesitos bem específicos quando a gente fala de ESG, que é externalidades, né? Como é que eu internalizo externalidades e mostro isso dentro do meu financeiro e da minha contabilidade, né? Então, não é só eu ir lá e publicar uma meta do impacto que eu quero gerar, mas como é que eu estou internalizando isso dentro dos meus custos, das minhas despesas e quanto é que isso equivale dos meus investimentos como empresa. Divulgações do conteúdo principal, né? Então, todo o processo da empresa, considerando esses riscos e oportunidades. Aí o foco principal, que são as divulgações financeiras relacionadas à sustentabilidade e às demonstrações financeiras. Então, aqui tem uma questão muito forte de como é que isso aparece no balanço e no DRE da empresa, né? Não só eu apresentar o dado de investimento no relatório, né? Então, as divulgações do IFRS S1, elas são obrigatoriamente, né? Precisam ser preparadas pela mesma entidade, tem que ter o mesmo período específico das demonstrações financeiras. Então, eu não posso divulgar um exercício fiscal financeiro e as ações de sustentabilidade de outro ano. Então, se o meu relatório é referente a 2023, por exemplo, eu preciso mostrar dados, né, um DRE, um balanço de 2023, com ações de sustentabilidade referente a 2023. Eu não posso citar informações, né, de 24 ou informações de outro ano que não tenha relação com o período fiscal. As divulgações, elas precisam ter o mesmo tempo, né, então, dessa demonstração financeira, e elas precisam apresentar dados e premissas que sejam consistentes. Então, essa é a principal característica do IFRS S1, né, essa capacidade da gente demonstrar, através das informações financeiras, o impacto que a gente está gerando e que isso seja comparável e consistente. E aí a gente tem o IFRS S2, que é o segundo caderno de divulgação. O S2, ele obrigatoriamente precisa ter a sua divulgação associada ao caderno S1. Então, você não tem como pular direto para a divulgação do S2, por exemplo, né? Ele é um complemento da divulgação do caderno S1. O S2, então, ele exige essa divulgação de informações materiais, e aqui a gente volta para aquela temática bem específica do SG, né, sobre a materialidade de alguns temas que são relevantes para o setor, para o segmento da tua empresa, e aí de volta falando riscos e oportunidades, mas aqui relacionadas ao clima. Então, para entender realmente, né, para o investidor ele ter um entendimento de quanto que a sua empresa, né, ela está num momento de risco ou talvez de oportunidades relacionadas às questões climáticas. O S2, ele incorpora totalmente as recomendações do TCFD e algumas recomendações específicas do CSDB, né, que é aquela outra, aquele outro padrão que a gente comentou ali no começo. Então, esse caderno ele vai exigir a divulgação de informações materiais sobre riscos físicos e também riscos de transição relacionados ao clima, né? Então, ele é um caderno bem técnico sobre as coisas que a empresa precisa divulgar e ele precisa estar com divulgações específicas do setor. E aí, o que eles esperam ver dentro das publicações desse caderno? Então, tem 3 obrigatoriedades. Qual que é a estratégia da empresa, qual é o processo decisório, tanto considerando questões financeiras e aí especificamente as questões climáticas, né? Quais são os efeitos financeiros que isso vai trazer para a minha organização, tanto os correntes, né, os que já acontecem, quanto aqueles que a gente vai projetar, aqueles que a gente espera que aconteçam, e a resiliência climática, né? Aí a outra obrigatoriedade são as métricas e metas, então, obrigatoriamente, dentro dessa divulgação, precisa ter os escopos 1, 2 e 3 das emissões, né, de gás de efeito estufa, baseados sempre numa análise da indústria daquela empresa, e obrigatoriamente a empresa precisa mostrar metas relacionadas a clima, né? Então, quanto de emissão que eu vou reduzir, qual que é o meu processo, qual que é a minha estratégia relacionada a essas metas. E aí a parte de resiliência climática, né, que é a resiliência da estratégia da empresa. Então, como é que o modelo de negócio da empresa, os processos da empresa, eles são desenvolvidos considerando as incertezas relacionadas ao clima. Então, eles esperam que a empresa apresente uma avaliação dessa resiliência climática e também apresente principais dados e premissas que eles estão utilizando para analisar esses possíveis cenários de resiliência climática. Então, a gente aqui vê um caderno de divulgação que ele é extremamente técnico e que exige da empresa
muita maturidade para poder falar sobre isso publicamente. E aí, por isso que essas obrigatoriedades são para empresas de capital aberto. Empresas que não são de capital aberto, elas podem adotar o padrão ISSB, IFRS S1 e S2, elas podem adotar isso como uma prática, né? Até para se preparar, caso queiram entrar em mercado de capital aberto, mas não tem essa obrigação de ser uma publicação a partir de 2026 como empresas de capital aberto. E aqui um pouquinho daquela relação que eu estava falando, né? Então, a gente tem alguns padrões, alguns frameworks de relatório que eles vão estar mais voltados para o impacto social que aquela empresa, aquela organização está gerando, e alguns que vão estar mais voltados para o impacto financeiro. Então, lá o que a Márcia estava explicando de GRI, ele está totalmente voltado ao impacto socioambiental da empresa. Existem algumas normas que vão citar desempenho financeiro da empresa, mas não necessariamente eu preciso demonstrar no relatório a relação do impacto que eu estou gerando com os meus critérios contábeis financeiros. E aí, do outro lado, a gente tem o IFRS, né, o SASB, o ISSB, que já são padrões que são mais voltados para essa demonstração do impacto financeiro, né? Então, eles conseguem conciliar essas informações, e aqui a gente entra também num aspecto muito específico de relatórios de ESG, né? O ESG, ele tem essa característica de, né, todo o impacto que você está gerando, seus temas materiais, eles terem uma relação direta com, né, o desempenho financeiro da empresa, que é diferente do relatório de sustentabilidade, que tem esse lugar um pouco mais amplo. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar no chat. E agora a gente vai entrar um pouquinho nas vantagens de publicar um relatório, né? Então, considerando esses tópicos esses dois padrões que a gente comentou e também um pouquinho da introdução que a gente fez antes de relatório. Então, a gente trouxe aqui quais são as vantagens para a sociedade, né? Para a gente como comunidade, como sociedade, qual é a vantagem que existe uma empresa divulgar um relatório, seja de atividade, seja de ESG, seja de sustentabilidade, e qual o padrão que for atender à maturidade daquela empresa. Então, o primeiro tópico, obviamente, a gente sempre fala da transparência e da responsabilidade, né? Então, as empresas, elas obrigatoriamente se tornam mais transparentes, elas precisam ter mais responsabilidade com os dados que elas estão publicando e com o impacto que elas estão gerando, né? E abre um espaço também de promover essa responsabilidade corporativa das empresas. O engajamento com a comunidade, né? Então, essa divulgação dessas iniciativas, ela pode fortalecer um relacionamento com a comunidade, né? Então, demonstrando esse compromisso, demonstrando o bem-estar social que você quer gerar naquela sociedade, naquela comunidade que você está inserido. Educação e conscientização, né? Então, quanto mais as empresas publicam relatórios, mais também a gente educa a sociedade a praticar, né? A ter práticas sustentáveis e a cobrar de empresas práticas sustentáveis, né? Então, a gente começa a dar mais importância para as empresas adotarem esses comportamentos sustentáveis e até mesmo cobrar das empresas, né? Então, o relatório de sustentabilidade, geralmente, ele vem com vários compromissos da empresa para os próximos anos, né? E aí, a gente, como sociedade, consegue também fazer esse processo de acompanhamento e cobrar essas empresas em relação a isso. E aí, um lugar também de inclusão social, né? Que a gente consegue ver os esforços das empresas em relação a promover diversidade, equidade, inclusão, e também o quanto que as empresas estão interessadas em promover condições de vida e de espaço de trabalho também para outros grupos sociais. Quando a gente fala para meio ambiente, né, de um contexto geral, a gente fala muito da redução do impacto ambiental, né? Então, as empresas começam a mostrar no relatório de sustentabilidade o que elas estão monitorando, o que elas estão assumindo de compromisso para reduzir os seus impactos ambientais, elas mostram que elas estão promovendo de práticas de conservação e de uso sustentável, e aqui de volta a gente tem um espaço muito grande para a gente cobrar das empresas, né, esse uso sustentável dos recursos naturais e entender como é que as empresas estão fazendo esses processos. A gente fala da transparência ambiental, a gente consegue entender qual que é a gestão ambiental dessas empresas, qual que é o nível de maturidade, né? Quanto que elas estão usando de energia, o quanto que elas estão emitindo de carbono, como é que é a gestão de resíduos, né? Dessas empresas. Todo o processo de inovação e melhoria, né? Então, a gente acaba incentivando, de uma certa forma, no mercado,
né, inovação em novas tecnologias, inovação em processos, né, que reduzam esse impacto ambiental e que promovam, de uma certa forma, também uma economia mais verde, uma economia mais sustentável. E a responsabilização, porque obriga as empresas a serem responsáveis, né, principalmente quando a gente fala de regulamentações e legislações ambientais com relação à mitigação de danos. E aí, quais são as vantagens de publicar um relatório para as empresas, né? Então, aqui a gente tem um leque até um pouco maior, né? A gente fala muito desse lugar da reputação e imagem da marca, né? Então, você consegue, através de um relatório e práticas de sustentabilidade, melhorar a sua reputação no mercado, construir uma imagem positiva com os seus consumidores, com os seus clientes e até mesmo investidores, né? Dependendo do padrão e o público-alvo do seu relatório. Hoje em dia a gente fala muito de atração e retenção de talentos, né? Ainda mais considerando a nova geração, né? Então a gente já vê que jovens preferem ou dão preferência por trabalhar em empresas que possuem compromisso com a sustentabilidade. A gente fala da vantagem competitiva, né? Então empresas sustentáveis, elas têm essa tendência de se diferenciar no mercado, atraindo mais consumidores, que valorizam mais práticas responsáveis e produtos que também são mais responsáveis. A gente fala de redução de riscos, né? Então, essa identificação e a gestão de riscos socioambientais que protegem a empresa, de uma certa forma, contra impactos financeiros e operacionais. Então, de volta, a importância da gente não só falar do impacto pelo impacto, mas atrelar o impacto ao desempenho financeiro da empresa, né? Então, o quanto que isso me traz de redução de risco, mas também de redução de despesas e de gastos, né? Com relação à empresa. E aí, eu vou trazer um dado interessante, né? Só para a gente complementar essa parte das empresas. Saiu um relatório da Deloitte esse ano que revelou que 55% dos consumidores eles estão dispostos a pagar mais por produtos de empresas que têm práticas sustentáveis, né? E que demonstram a sustentabilidade e a responsabilidade social, né? Então, o quanto realmente a gente tem espaço para considerar como a sustentabilidade como uma vantagem competitiva, né? E aí, finalizando aqui para as empresas, a gente também fala dessa eficiência operacional, né? Então, essa implementação de práticas sustentáveis, ela também traz eficiência de recursos e eficiências financeiras na economia de custos para a empresa. A gente fala de acesso a capital, né? Então, investidores estão cada vez mais interessados em empresas que adotam práticas de ESG, justamente para facilitar o acesso ao financiamento e investimentos. E aí, essa parte específica, ela vai estar muito relacionada ao IFRS, tanto o caderno S1 quanto o caderno S2, né? E aí, por isso, essa obrigatoriedade da publicação de empresas de capital aberto a partir de 2026. E o último, compliance e regulamentação, né? Então, o relatório de sustentabilidade, ele ajuda a garantir essa conformidade com regulamentações ambientais, sociais, evitando aí até possíveis multas e algumas penalidades para algumas empresas. E agora eu queria convidar o Eduardo, né, o diretor-geral da Virgínia, para responder aqui e contribuir um pouquinho com a gente. Como é que para a Virgínia, né, para o Grupo Virgínia, qual é a importância de vocês divulgarem um relatório de sustentabilidade, né? A gente já está aí no 2º ano consecutivo do relatório. E, na tua percepção, quais foram as vantagens de publicar um relatório de sustentabilidade? Legal. Boa, Rai. Bom, só complementando o que a Márcia falou um pouco antes, eu acho que o relatório de sustentabilidade, além de um documento, ele é muito mais do que isso, né? Obviamente, é igual ao planejamento estratégico. Ele é um documento que fica lá, mas ele agrega muito valor para a organização, né? Então, às vezes a gente pode banalizar, é só um documento que está guardadinho ali, mas é incrível o poder que esse documento que fica guardadinho ele gera, né? Na diretoria, né? Na presidência e em todas as pessoas ao redor. Então, acho que é isso, né? O relatório de sustentabilidade ele traz muito valor para a organização. E, no nosso caso, o objetivo de fazer o relatório de sustentabilidade ainda não é para abertura de capital, né? Quem sabe um dia. Quem sabe, talvez, para acesso a investidores, eu acho que isso eu já considero, né? Ter o relatório como uma forma de nos apresentar ao mercado.
Mas puxando um gancho assim, especificamente, a Rai acabou de falar vários objetivos e vantagens do relatório de sustentabilidade, seja para o meio ambiente, seja para a comunidade, seja para a empresa. No nosso caso, foi um pouco disso, assim, de mostrar, né, se fosse resumir, pegar os principais do que para nós foi o objetivo. Mostrar para os nossos fornecedores, né, que a gente é uma empresa idônea, que a gente tem feito o nosso melhor para impactar positivamente as pessoas, aí, o meio ambiente. Para os nossos clientes, obviamente, para que eles, né, tenham a nossa preferência, né, prefiram comprar na Virgínia por conta de tudo que a gente faz, e o relatório da Deloitte mostrou isso, que 55% das pessoas estão buscando isso. Para os nossos colaboradores, de entender também que, além do dia a dia, de toda a operação, a empresa também tem olhares para outras causas, e, obviamente, né, retenção de talentos. Mas existe um ponto que eu, de certa forma, até me orgulho e acho super correto a gente fazer, é o relatório de sustentabilidade para o mercado e até para os nossos concorrentes. Porque eu sei que o mercado de tintas, rede de lojas, materiais de construção, ele as pessoas se conhecem, então as pessoas sabem do que está acontecendo. E o objetivo é inspirar os meus concorrentes, outras pessoas do mercado, a fazerem igual, né? Porque, obviamente, se só a Virgínia fizer isso, né, boas práticas sustentáveis, é uma coisa. Mas se toda a cadeia fizer, né, nos meus fornecedores, os meus concorrentes, cara, putz, né, eu acho que é o mundo ideal, é para isso que a gente está brigando. Então, no nosso caso, foi esse algum dos principais objetivos. Então, se a gente fosse falar do público-alvo, fornecedores, clientes, colaboradores e até nossos concorrentes aí. E eu acho que as vantagens de publicar o relatório, além disso que eu falei de agregar valor, é o comprometimento. Eu acho que a partir do momento que você fala, não, nós vamos publicar um relatório, você está se comprometendo, né, com uma causa maior, e você vai precisar apresentar dados, informações, pesquisar, você precisa mergulhar a fundo. Além de trazer uma profissionalização, porque às vezes a gente pensa, minha empresa é sustentável, eu faço isso, eu faço aquilo, mas, pô, então vamos colocar isso no papel, e colocando isso no papel, a gente consegue ver mais coisas que a gente pode fazer ou até melhorar ali. Então, acho que o primeiro passo é ter esse comprometimento, né? A vantagem é ter esse comprometimento. A partir do comprometimento, você gera essa profissionalização, e daí você mergulha fundo. Então, você pesquisa, faz um diagnóstico, começa a desenhar a estratégia SG por trás, ou a estratégia de sustentabilidade por trás da empresa, quais são os indicadores. Isso tudo a gente não tinha, né? Quando a gente começou a falar com a WeFlow, a gente fazia coisas, né, sem documentar, e com a WeFlow a gente foi, não, vamos documentar, então vamos trazer novos indicadores, vamos criar novos indicadores, vamos acompanhar, e hoje eu posso dizer que em 2 anos a gente já conseguiu evoluir muito, tanto nesse planejamento, nessa estratégia SG, quanto na própria melhoria dos indicadores, né? A gente já teve uma melhora em 2 anos. E, por fim, a gente teve também muita inspiração. A gente quer ser inspiração para os demais, mas a gente também se inspirou muito em quem já faz isso muito bem. Então, por exemplo, eu sou um grande fã da Patagônia, né, empresa de roupa aí, mundial, e li o livro, né, do Yvon Chouinard, e a gente vê que ele já fazia isso lá na década de 1980, 90, igual a Márcia falou. Então, acho que ali tem uma grande inspiração, uma grande referência, assim, de que pessoas já começaram lá atrás. Hoje está muito mais fácil para a gente, né? Fácil, entre aspas, mas está muito mais viável. A Natura, né, não deixa de ser uma baita inspiração, e a gente olhou muito para os relatórios deles. Então, ter boas inspirações para depois a gente ser boas inspirações. Então, acho que é um pouco disso. E uma curiosidade, até a Rai e Márcia, e todo o pessoal aí que está com a gente, quando a Rai fala ali, a Rai e a Márcia falam de GRI, do IFRS, eu não sei se vocês já chegaram a ver, eu sei disso porque a gente está indo fazer uma visita na Natura, né? A equipe da SG aqui da Virgínia, junto com algumas pessoas aí da WeFlow, a gente vai fazer uma visita na Natura, em São Paulo, e na Vedacity, que também é uma empresa AB. E falando com o pessoal da Natura, eles falaram sobre o Integrated Profit Loss. Não sei se a Rai ou a Márcia já viram isso. É meio que um modelo de gestão de lucro, né, integrado com tudo que eles fazem. Eu vou compartilhar o link aqui no chat.
e depois vocês podem dar uma olhada. Mas eu até perguntei, falei, não, o que é isso aí? Daí ela falou, modelo de gestão, daí ela mandou o link, eu fui acessar, eu achei, cara, incrível, porque eles fizeram meio que uma junção ali de padrões financeiros, né, impacto financeiro, junto com impacto socioambiental, como isso se conecta e como ele consegue traduzir isso, né, para a sociedade, para os investidores, para as pessoas, e ver que realmente a sustentabilidade ela gera receita, né, a produção da natureza, a produção da sustentabilidade gerando receita, reduzindo desperdícios e, obviamente, impactando aí indiretamente, até com coisas abstratas, toda a comunidade, colaboradores. Então, eu acho que é isso, né? Não sei se tentei responder, se eu consegui responder as perguntas, mas continuo aberto aí para aprofundar um pouco mais, se for necessário. Edu, eu acho que... desculpa, Rai. É porque eu acho que teve comentários no Menti que parecem perguntas. E aí, eu vou trazer para cá, que é... Claro, com certeza. Deixa eu só complementar 2 pontos, mais antes de você trazer. Desse ponto da Natura, a Natura é referência no Brasil de empresa que consegue mostrar no desempenho financeiro questões socioambientais. Então, se vocês quiserem ver cases, é Natura. Natura é a empresa que puxou isso aqui no Brasil, e tanto é que ela é referência justamente nessa temática através da certificação de empresa B, né? A certificação de empresa B, ela exige da empresa que ela mostre o impacto atrelado ao negócio. E uma forma de você fazer isso é você colocar o impacto dentro do seu desempenho financeiro. Então, acho que é um bom case para o pessoal aí que está interessado em entender como é que isso acontece dentro da gestão de uma empresa, é um case bem legal. E o segundo ponto que eu ia falar, eu vou dar um spoiler aqui para o pessoal, que é Tintas Virginia vai publicar aí nas próximas semanas o segundo relatório de sustentabilidade referente a 2023. A gente já tem o referente a 2022 no site da Virgínia. Vocês vão ver que o formato está um pouquinho diferente, porque dessa vez a gente se inspirou mais na Patagônia. E aí um ponto legal, assim, de compartilhar com vocês vocês vão ver que, por exemplo, o relatório da Virgínia, ele não segue padrão GRI, não segue padrão ISB, e ainda assim ele segue um formato livre, que a gente chama, né? E ele é um relatório super completo, que mostra todos os indicadores, todos os big numbers da empresa, e que se comunica diretamente com o público-alvo ali, com as necessidades da empresa. Então, obviamente, aqui a gente passou por 2 padrões, que são os padrões mais comuns, mas a empresa ela também tem essa autonomia para escrever um relatório, se basear em outras empresas de mercado, né, essas empresas de inspirações, como o Edu falou, né, a própria Patagônia, por exemplo, e criar um relatório que faça sentido, aí seguindo a lógica, né, se é um de sustentabilidade, se é um de ESG ou se é de atividades, para comunicar, né, fazer esse processo de amadurecimento, né, você construir relatório de maturidade é um processo de amadurecimento da empresa, né, então não achem que vocês já precisam sair publicando um relatório padrão GRI, não necessariamente, tá, então acho que só para a gente falar também um pouquinho desse processo. E complementando, no nosso caso, acho que foi bem isso, foi um relatório simples, que contempla ali o de atividades, SG e sustentabilidade, mas que tornasse atrativa a leitura. Porque como a gente quer que o fornecedor leia, que os concorrentes leiam, que os clientes leiam, a gente também tentou fazer algo que fosse atrativo deles lerem e que contemplassem ali os nossos objetivos, e como o nosso objetivo não é abertura de capital, então a gente, nesse momento, não seguiu ali os standards, mas se referenciou de alguma forma ali na lógica, né, algumas coisas que são interessantes trazer sim. Eu vou trazer aqui as perguntas, que eu identifiquei no Menti como pergunta, e complementando, eu também sou muito fã da Patagônia, assim, muito. Eles foram uma das empresas que primeiro se falou, assim, eles têm, quando você entra no site da Patagônia, tem a parte que você pode, inclusive, se voluntariar para campanhas de ativismo, né, dentro da área socioambiental. E aí, ele foi um dos primeiros que trouxeram o termo justiça climática, que é enfim, dentro do meio ambiente super tá agora em pauta, e eles trouxeram isso há muito tempo, assim. Eu sou bem fã da Patagônia, e eu não lembro do relatório dele se ele, inclusive, tem alguma referência, Rai, Edu, vocês que viram, eu não lembro de ter visto o último, porque eu trazer exatamente isso, assim.
eu já vi muitos relatórios muito bons, muito mais impactantes, não referenciados, muitas vezes do que relatórios referenciados, assim, porque quando você cria o seu, você cria a sua narrativa, você cria o que importa para você. Você coloca o seu, né, o seu coração ali, né, o seu propósito, o propósito da sua empresa, pelo que você, enfim, quer ser responsável e quer mudar. Então, eu já vi relatórios, digamos assim, um pouco mais impactantes e envolventes que não seguiam, por exemplo, referências, assim, porque você consegue colocar um pouco da sua personalidade, né? De quem é a sua empresa e de quem são vocês para fazer aquilo, assim, também. Eu concordo. E aí, eu acho que as perguntas que eu identifiquei foi, uma era você viu vantagem, então acho que você respondeu um pouco, mas só para você saber, onde está o relatório e o que foi difícil. Então, vantagem eu vi, que nem eu falei, é comprometimento, a profissionalização, é você mergulhar nos dados e ter uma melhoria contínua a partir dos dados ali, e ver as pessoas dando valor para isso, comentando, então acho que isso aí, com certeza. O que foi mais difícil, né, era uma pergunta, acho que foi o que foi mais difícil. O que é mais difícil, eu diria que é organizar assim, todas as informações, porque quando você começa a listar e pesquisar, você vê que, cara, tem muita coisa que a gente faz. E daí vem a expertise, né, da Rai, da Márcia e toda o WeFlow de nos ajudar a montar essa narrativa e colocar isso dentro de um relatório, né? Eu acho que a parte mais difícil é isso, assim, de você ver aquele monte de informação, né, ter que escrever, querendo ou não, uma redação, um texto, mas né, uma barreira aí tranquila de vencer, né, basta se dedicar. E a terceira pergunta, dentro dessa pergunta, qual que era? Difícil, vantagem e... Onde está o relatório? Cadê o relatório? Porque mandaram no Menti é curto, né, a quantidade de caracteres, mas estava assim, cadê o relatório? Uhum. Eu vou compartilhar aqui o relatório, ele está no nosso site. Em breve a gente vai divulgar o de 2023, então aí vai ter um banner, talvez esteja meio apagadinho ali no nosso site, tá meio escondido, porque ainda é o de 2022, mas agora que a gente vai divulgar o 2023, então vai ter um banner bem grande, tem uma página no nosso site exclusiva sobre as ações de sustentabilidade, então vai estar lá. Então é isso, eu vou compartilhar aqui o link do nosso relatório. Alguém perguntou da Patagônia, eu tenho eles em PDF, eu consigo, acho que, gerar um link aqui do Dropbox e compartilhar aqui com vocês também. E o link do relatório da Natura eu mandei aqui, mas eu vou mandar esse de volta. E a pergunta é, quanto tempo leva para a elaboração dos relatórios? Acho que também, se quiser contar um pouquinho de quanto tempo levou para você, Edu, a gente pode depois dar um overview. Tá. Uhum. Eu acho que o primeiro é um pouco mais demorado, porque você vai precisar fazer uma pesquisa, vai começar a traçar os dados, né, e monitorar. Você primeiro cria um indicador, vê os indicadores, depois você monitora. Então, talvez o primeiro seja mais demorado. Eu arriscaria dizer aí talvez para o primeiro, assim, uns 6 meses. Né, as meninas me corrijam aí, mas eu diria uns 6 meses. E o segundo foi mais rápido, né, Rai? Eu acho que em 3 meses aí a gente conseguiu fazer. Obviamente, né, a gente quer se antecipar cada vez mais, porque a gente está divulgando agora em julho, né, quase julho e agosto. Então, a gente quer divulgar isso um pouco antes, mas eu acho que está super bom. Aí eu diria 6 meses o primeiro, talvez um pouquinho mais, e o segundo aí 3, 4 meses consegue entregar. Perfeito. E acho que só complementando, geralmente o primeiro relatório de sustentabilidade, ele realmente demora mais, porque você precisa construir toda essa lógica de coleta de dados, de engajamento de time. E aqui, acho que se a gente estiver considerando um padrão relatório GRI, não seja de acordo referenciado, não vai fazer em menos de 6 meses. É um processo muito demorado e que requer muita revisão de texto, revisão de normas, a melhor forma de diagramar. Então, se alguém aqui estiver considerando fazer um relatório GRI referenciado, considere no mínimo 6 meses de tempo para construir. Então, a gente sempre aconselha a empresa começar a se preparar, por exemplo, agora, no segundo semestre do ano, para divulgar no começo do próximo ano, tá? Padrão IFRS, S1, S2. Acredito que vai aí pelo menos uns 10 meses de preparação do relatório. Então, geralmente, a empresa passa o ano inteiro se preparando
para no primeiro trimestre publicar o relatório, tá? Então, são processos bem extensos, porque são padrões, né? Falando bem de GRI e de IFRS, são padrões bem específicos que demandam uma formatação específica de dados, uma linguagem específica, uma narrativa específica para o relatório, porque eles são muito técnicos. Então, não é um relatório que você vai conseguir omitir informação, se você achar que seja necessário, ou algo que você não gostaria de compartilhar dentro do relatório, né? Como é um relatório de padrão livre, né? Que você escolhe ali, talvez, falar de grandes projetos, e aí não entrar em detalhes de processos. ISSB, IFRS, GRI, ele não te dá essa opção. Né? Então, se você for citar algum processo, você vai ter que entrar, né, em detalhes da estratégia daquele processo, os compromissos, as metas, os indicadores. Então, esses são processos bem mais extensos. Tá? Então, a gente sempre aconselha a empresa usar os últimos 6 meses do ano para se preparar para construir o relatório para publicar, preferencialmente no primeiro trimestre do ano seguinte. Né? Essa é sempre a preferência. Né, mas no máximo ali dentro do primeiro semestre. Eu vou entregar para vocês aí em primeira mão o de 2023, então já sem estar publicado, mas em primeira mão a gente já manda aí o de 2023 também. Boa. Estou pegando aqui. Eu vou aproveitar esse não último minuto, que eu ia falar último minuto e virou um relógio, mas teve uma pergunta da Júlia, que ela perguntou qual é a dica de vocês para operacionalizar a coleta dos dados, né? Se uma planilha de Excel resolveria. E eu acho que eu gosto de trazer exemplos. Então, Edu, se você quiser contar o seu também, como que foi para vocês. Dica para operacionalizar. Eu acho que um ponto importante colocado aí na apresentação, naquele tarefas assim do relatório, é equipe dedicada, né? A gente não tem, isso é importante, eu acho que é uma boa pergunta, a gente não tem uma área de sustentabilidade formal, né? Então, a gente tem um comitê de ESG, onde participam pessoas de outras áreas. Então, a gente tem, né, pessoal do RH, tem gente até do comercial, e eu participo diretamente aí no comitê. Então, acho que o primeiro ponto é ter essa equipe, né? Eu diria ali que 3, 4 pessoas, né, de outras áreas, mas que estejam engajados na área, né, na causa, queiram fazer parte. Então, cria esse comitê. E uma planilha de Excel resolve tranquilamente. A gente faz isso aí até hoje. Para algumas questões de resíduos, a gente tem o software, né, de uma empresa, mas o Excel é o que mais funciona. Né? Você vai alimentando ali mensalmente, tá? A hora que você vê, você já tem informações bem robustas para fazer um BI, ele fazer análises bem legais. Acho que só complementando, e aí exemplos, a gente já... enfim, a gente terminou agora um relatório de uma indústria do campo energético, né? Então tem parques solares e tudo mais. O Excel super resolveu, e exatamente como o Edu falou, assim, então a parte, né, de indicadores de recursos de dados energéticos, eles tinham, os indicadores deles a gente usava dessa planilha, né, então, mas a gente consegue operacionalizar de dados bem grandes e bem sólidos Excel. A gente ainda não conseguiu, a gente ainda não conseguiu uma outra ferramenta que substitua tudo que o Excel pode fazer, assim. Deve ter, né, e, enfim, no formato gratuito e tudo mais, mas não sei ainda. Até porque no Excel a gente consegue, um pouquinho do que a gente estava falando, né? O GRI, ele vai pedir, por exemplo, um formato do dado, né? Então, ele vai pedir para você apresentar consumo de água em mililitros cúbicos. Talvez o IFRS vai te pedir em litros, né? Só um exemplo. Então, o Excel, a gente consegue fazer essa conversão também muito mais rápida. Obviamente, tem empresas que já têm o Power BI, já tem um processo, um dashboard de indicadores, que facilita muito o nosso processo, assim. Mas a gente também tem um lugar que a gente gosta de coletar o dado aberto, até para a gente ter minimamente uma noção ali se aquele dado está certo e a gente conseguir comparar ele com anos anteriores, assim. Então, também tem um pouco esse lugar que o Excel consegue proporcionar para a gente. Temos mais alguma dúvida? Acho que não, né? Maravilha, pessoal. Então, acho que a gente encerrou. Quem tiver mais alguma dúvida, alguma questão pontual, ficam os nossos contatos aí da WeFlow. A gente vai compartilhar com vocês a gravação desse webinar e também um blog post, né, falando sobre relatório de sustentabilidade,
um pouquinho mais elaborado. Obrigada pela participação de vocês, e a gente queria pedir só para quem estiver aqui ainda na sala, responder o nosso checkoutzinho, o mesmo link que a gente mandou ali no começo, ou ler aqui o QR Code, só para a gente entender como é que vocês sentiram e como é que vocês estão saindo desse encontro hoje também. Ai, tem que atualizar a página lá, que está no check-in ainda. Também agradecer o Edu, é uma parceria de alguns anos já. Então, obrigada por trazer sua experiência, acho que foi bem rico, né? A gente teve perguntas e interesses. Então, obrigada por compartilhar com a gente, por confiar na gente, e também ficamos muito felizes com o trabalho. Imagina, prazer.